E aí, ladies and gentlemen, seja muito bem-vindo a este canal. Deixa eu te falar, se eu tivesse entendido isso antes, eu não teria errado tanto, talvez. Eu não teria paralisado tanto das vezes que eu comecei e crescer e me desenvolver cada vez mais. Uma das coisas que eu entendi que muitas vezes as pessoas não me falaram nas redes sociais, não me falaram nesse mundo digital, é que crescer depende unicamente de você. Parece óbvio, né? Mas na verdade que quando você começa a entender que crescer não depende apenas de você, depende de estratégia, conceito básico, como você vai se planejar e onde você quer chegar, vai muito além do que apenas postar vídeo sem rumo nenhum. Seja muito bem-vindo, eu me chamo Rafael Gibran e aqui se você quer aprender sobre influência de impacto, crescer nas redes sociais, desenvolvimento pessoal, fica aqui que você está no lugar certo. Muitas vezes as pessoas acreditam que crescer na internet ou crescer em qualquer outro ramo existe uma fórmula mágica, enquanto na verdade não existe fórmula mágica nenhuma. Existe apenas dedicação, esforço e continuidade. Existe uma história que eu acho bem interessante, que é do bambu chinês. Não sei se você já ouviu falar dessa história, onde uma pessoa comprou um bambu achando que ela ia plantar em 1 ou 2 anos, esse bambu iria se expandir, ia crescer, ia se desenvolver. E que na verdade ele plantou o bambu, começou a regar, começou a cuidar. E quando se passaram 2 anos, ele viu que aquele bambu não crescia, não se desenvolvia. E ele achava que tinha alguma coisa de errado com a terra, com algo do tipo. E depois de passar 5 anos ali regando, cuidando, planejando como seria o desenvolvimento daquele bambu, ele começou a perceber que depois de 5 anos aquela árvore começou a crescer. E ele foi procurar a história desse bambu e que na verdade esse bambu demora 5 anos para crescer em estatura. Depois de passar 5 anos, ele em 6 meses, a 1 ano, a 2 anos, ele toma uma estatura gigantesca. Por quê? Porque esse bambu chinês, ele é um bambu que as raízes dele é muito forte. Então, a partir do momento que essas raízes são muito fortes, esse bambu, quando ele sobe muito, ele cresce muito, ele aguenta pressões de vento muito mais do que outras plantas, do que outras árvores aguentariam por causa das suas raízes. E o que é que eu quero te dizer com essa história? É que muitas vezes você precisa entender que plantar, enraizar é muito mais importante do que você pegar hackzinhos. É muito mais importante de você encontrar aqueles hacks, né? Onde você vai crescer mais rápido, você vai viralizar, você vai não sei o que mais lá. E que na verdade a continuação, você ser contínuo, você ser persistente, você continuar na tua jornada, ela é muito mais importante. É igual bambu chinês, é você plantar, enraizar aquilo que você quer fazer, é você entender qual é o teu objetivo principal na vida. Napoleão Hill vem dizendo justamente isso. Quando você tem um sonho, quando você tem um ideal de valor, quando você sabe onde você quer chegar, nada vai te impedir, nada vai te atrasar, mas o teu sonho vai te fazer ir além. Quando você tem fé de onde você quer chegar, o que você quer fazer, você vai muito mais além do que você precisa. Então tenha fé, crie raízes, faça acontecer, que aí sim você vai para o próximo passo. Quando eu comecei a postar conteúdo nas redes sociais, antigamente eu falava sobre tráfego pago. Só que eu entendi que tudo nas redes sociais, tudo na internet, ele gira em torno de uma só coisa: produção de conteúdo. E muita gente, por incrível que pareça, não sabe produzir conteúdo, ele não sabe planejar estrategicamente seu conteúdo para atrair e converter as pessoas que você quer falar para o teu público-alvo. Então muita gente começa a produzir conteúdo, mas não sabe o direcionamento, não sabe ser estratégico no teu conteúdo. É por isso que existe o marketing de conteúdo. Hoje nas redes sociais, você precisa entender sobre topo de funil, meio de funil e fundo de funil. E as pessoas nas redes sociais, elas não querem entender muito sobre fundo de funil, elas querem entender sobre topo e meio de funil. Mas quando eu comecei lá atrás sobre marketing digital, falando sobre tráfego pago, eu entendi isso. Seja copy, seja tráfego, seja o que você quiser fazer dentro da internet, você vai precisar de uma única coisa: produzir conteúdo para suas redes sociais. Mesmo que seja low ticket, low fi, independente do que seja, se você não quiser aparecer, você precisa produzir conteúdo para vender algum produto. Se você já vende um produto, mas não mostra a tua cara, você está produzindo conteúdo. Quando você mostra a tua cara, você começa a ser cada vez mais visível para as outras pessoas e as pessoas começam a ter mais confiança em você. Então, a partir daí, quando você começa a dar a cara, produzir conteúdo nas redes sociais, você começa a captar a atenção das pessoas. Deixa eu te falar, não existe
nada no digital que faça você crescer além da produção de conteúdo. Tá, Rafael, mas e o tráfego pago não pode me ajudar? Claro que pode, o tráfego pago vai te ajudar. Mas na verdade, quando você tem uma direção do que você precisa fazer, você vai muito mais além do que a pessoa que não sabe o que fazer. Porque tráfego pago, o que é que adianta você ter canhão de comunicação e não saber usar? Um canhão de informação e não saber usar? Então, o tráfego pago ele vai potencializar a tua mensagem quando você sabe o que você quer falar. E não adianta você parar para achar que o tráfego pago ele vai ser o único salvador do teu negócio. E não vai. O que te impede de crescer nas redes sociais não é o algoritmo. O algoritmo ele sempre vai querer te favorecer. Mas independente do teu conteúdo, se o teu conteúdo for bom ou for ruim, ele vai entender que você está publicando. Mas a sua constância, a sua dedicação e você entender como funciona o jogo das redes sociais é que vai te levar para o próximo nível. Se você entender que o jogo das redes sociais não é só sobre publicação ou sobre o algoritmo, você vai muito mais além, porque na verdade, nas redes sociais é você entender que você tem que ser um influenciador de impacto. A sua influência é muito mais importante, o teu conhecimento. Quando você começa a influenciar outras pessoas, a tomar uma decisão, a conhecer melhor um produto, você vai muito mais além. Então, quando você começa a influenciar pessoas a entender da forma como você pensa, você vai começar a se destacar, porque o teu poder de influência é muito maior do que a tua comunicação ou o teu conhecimento. Se você quer crescer nas redes sociais, quer entender como montar uma estratégia de conteúdo para tuas redes sociais poder crescer e evoluir, deixa eu te falar. Aqui eu vou deixar um link sobre o Influenciador 2.0. Lá eu ensino como você pode criar conteúdo estratégico, tanto nas tuas redes sociais, como no teu Instagram, no teu YouTube, no teu TikTok, como você vai atrair as pessoas, como você vai entender quem é o teu público ideal, como que você vai se destacar e como você vai atrair cada vez mais as pessoas. Tráfego pago, produção de conteúdo, copy, tudo isso você vai aprender, inclusive usar o ChatGPT, que a gente não pode deixar de utilizar essa ferramenta grandiosa. Se você gostou desse vídeo, deixa teu like, já se inscreve aqui no canal, porque toda semana tem vídeo novo para a gente conversar, trocar ideia e eu deixar um pouco do meu conhecimento aqui para você também. Você deixando seu like já me incentiva, já me ajuda a ir para o próximo nível. Fechou? Tamo junto e seja consistente. Não para de fazer aquilo que está no teu coração, não para de fazer aquilo que Deus te chama para fazer. Continua, seja forte, seja dedicado, que um dia você chega lá. Tamo junto.